Atos 2:42. Você que achar, dá um sinal aí, diz um amém, um glória a Deus. Atos 2:42. O povo falou amém, mas só escuta a folha passando para um lado, folha passando para o outro. Glória a Deus. Atos 2:42. A palavra de Deus vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pai, nós te clamamos uma vez mais essa manhã. Pai, nós te pedimos, faz a tua palavra viva. Pai, que ela venha penetrar aos nossos corações, Senhor, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, meditando a despeito dela, transformados pelo poder que há nela. Santo Espírito, tenha liberdade no nosso meio, ministra aos nossos corações. Nós te clamamos que ninguém venha sair daqui da mesma maneira, mas que venhamos sair daqui impactados pelo poder que há na tua palavra, e que o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós lemos a passagem de Atos, uma passagem muito conhecida. Aqui acaba de se cumprir o dia de Pentecostes. Aqui vai se dar o início da igreja, o início da primeira igreja. Mas nós precisamos voltar um pouquinho para entender um pouco do que está acontecendo aqui. Jesus, ele começa a sua caminhada, ele levanta os seus discípulos, e agora, quando os discípulos acham que estão no auge, que Jesus que está acompanhando, está andando com eles, eles acham que ali era o total, a totalidade, tudo que Deus tinha para a vida deles era aquele momento de andar com Jesus. Porém, agora, Jesus, para cumprir o seu ministério, para cumprir a sua vinda na terra, ele vai morrer. E quando Jesus ele se entrega, a Bíblia vai dizer que os discípulos eles ficam dispersos. Mesmo tendo andado com Jesus tanto tempo, eles ficam perdidos, eles não entendem como reagir diante daquele momento. Então a Bíblia vai dizer que alguns dos discípulos, eles até se perdem, começam a voltar, retornar para os seus caminhos. Porém a Bíblia nos relata, e nós bem sabemos, que Jesus ao terceiro dia ele ressuscita. E quando Jesus ele ressuscita, ele vai atrás dos seus discípulos novamente. E Jesus ele anda com os seus discípulos mais um tempo, preparando eles para uma nova etapa, preparando eles para um novo tempo. E Jesus então faz uma grande promessa para os seus discípulos. E ele fala com eles, fala assim: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 2 nós vemos o cumprimento dessa promessa. Em Atos 2 nós vemos o povo, a igreja do Senhor, recebendo algo extraordinário da parte de Deus. Nós vemos aqui literalmente céus abertos sobre a igreja. A Bíblia vai dizer que eles vão contemplar o primeiro grande manifestar do Espírito Santo. Nós vemos aqui a igreja contemplando literalmente céus abertos. O Senhor abriu as portas de tal maneira para esse povo. E agora, de repente, eles vão começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus poderia fazer através da vida deles. E aqui, quando chegamos no versículo 37, a Bíblia começa a dizer de Pedro pregando o primeiro sermão, de Pedro começando a discorrer o primeiro discurso, depois de ter sido cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que naquele sermão, naquela pregação que Pedro vai decretar naquela manhã, naquele dia, a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se convertem ao Senhor. E agora nós temos uma igreja que começa com 120 reunidos, e agora essa igreja ela passa a ver a multiplicação do Senhor. Aqui a igreja passa de 120 para mais de 3.000 pessoas. E aqui nós começamos a ver que quando Deus ele abre as portas, Ele não abre para fazer aquilo que é natural. Porque seria até natural dizer que a igreja passou de 120 para 240 pessoas, ela se multiplicou. Mas não, nós vemos aqui num primeiro manifestar do Espírito Santo, a igreja passando de 120 para 3.000 pessoas. Nós precisamos entender isso nessa manhã. Quando Deus vai fazer algo, cara, Ele não faz na minha medida, nem na sua medida.
Ele faz na medida dos céus. E aquilo que era 120, agora passa a ser 3.000 pessoas. E agora, porém, chegando no versículo 42, onde eu quero me atentar nessa manhã, a Bíblia vai dizer que eles tomam uma postura, assim que eles acabam de viver céus abertos, assim que eles acabam de ver a multiplicação do Senhor, aquele povo cresce exponencialmente. Agora a igreja vai tomar uma atitude, eles vão se posicionar de uma maneira, e é uma maneira que eu gostaria de atentar essa manhã. A Bíblia vai dizer que eles perseveravam, e aqui é algo onde eu quero refletir muito essa manhã com vocês, a despeito da perseverança. Nós muitas das vezes, nós buscamos as coisas, e quando Deus ele abre as portas, nós muitas das vezes não sabemos como nos posicionar, porque todas as vezes que Deus abre uma grande porta, isso vai exigir de nós um esforço muito maior. Muitas das vezes a gente pede as coisas a Deus, a gente fala que Deus, eu quero algo, Deus, eu preciso de algo, Deus abre uma porta para mim. Porém, quando isso acontece, quando a porta se abre, quando a gente conquista algo, a gente às vezes se pega perdido, sem saber o que fazer, sem saber como lidar. Todas as vezes que a gente pede Deus para algo maior, nós precisamos entender que vai exigir da gente uma perseverança ainda maior, vai exigir de nós uma responsabilidade maior. Isso é com toda a nossa vida, todos os ciclos que a gente vai mudando, toda vez que você sobe um degrau na sua vida, o nível de responsabilidade, o nível de uma entrega, de persistência, ele tem que ser cada vez maior. Vamos dar o exemplo aqui da nossa vida. Quando a gente é criança, um recém-nascido, você não cobra nada de um recém-nascido. O recém-nascido, você faz tudo por ele. A partir do momento que a criança começa a crescer um pouquinho, ela chega a uma certa maturidade, a gente começa a achar que eles têm uma maturidade, a gente começa a querer cobrar. Fala assim, não, você já entende. Você agora tem que começar a ter responsabilidades. Você tem que começar a respeitar, a fazer aquilo que é certo, a entender as coisas. Quando vai avançando a idade, adolescente, aí você começa a ter uma outra cobrança. Jovens, outra cobrança. E quando adultos, ainda mais. Isso é em cada etapa das nossas vidas. A partir do momento que você avança cada degrau, a partir do momento que você chega num nível acima, você é exigido de uma outra maneira. Quem aqui que chegou à idade adulta e tem as mesmas atitudes de criança? Tem alguém que no nosso meio essa manhã fala assim, cara, eu vivo exatamente da mesma maneira, eu tenho exatamente as mesmas responsabilidades de que quando eu tinha meus 12 anos. Alguém continua agindo da mesma maneira? Porque cada nível que a gente sobe, a cada passo que a gente dá, querendo ou não, as responsabilidades mudam. E nós precisamos aprender com isso, para a gente aprender de uma tal maneira como perseverar, como nos portarmos. Porque muitas das vezes a gente pede as coisas a Deus, como eu disse, e a gente não sabe como se portar. Às vezes a gente está aqui e pede a Deus uma oportunidade de um emprego melhor, ou de subir de cargo na empresa. E quando você chega, aí você começa a ver, mas você quer continuar com as mesmas funções antigas. Às vezes a gente quer subir o nível, mas quer manter com as mesmas responsabilidades. Você quer que o salário dobre, mas você quer continuar fazendo as mesmas funções. E nós precisamos entender que a partir do momento que as coisas vão mudando, as responsabilidades também vão mudar. Às vezes a gente tem pessoas no nosso meio que quer abrir o próprio negócio, tem esse sonho, esse desejo, mas quer continuar se portando como funcionário. Ah, eu vou chegar ali 10, 15 minutinhos atrasado, eu vou sair mais cedo que todo mundo. Cara, não dá. Para assumir a responsabilidade de ter seu próprio negócio, você vai ter que estar à frente de tudo. As responsabilidades mudam, as coisas viram. E eu preciso entender isso, porque além de abrir, quando a gente vai abrir um negócio, você vai entender que é mais difícil manter, é mais difícil perseverar do que começar.
Às vezes, para começar, você está na empolgação, você está no gás, você fala assim, eu vou com tudo e eu vou conseguir. Aí, quando vai dando o primeiro ano, fala assim, ó, velho, estou ralando igual um cachorro, e as coisas não viram. Mas a gente precisa entender que a gente tem que criar essa perseverança. A igreja, ao longo do tempo, ela vem perdendo algumas características. Nós vemos passando os anos, nós vemos o povo de Deus perdendo características importantes demais. E a perseverança tem sido uma delas. Você vai vendo hoje, você vai conversando com as pessoas estão se tornando moles demais. Por qualquer coisinha quer parar. Ei, o convite ao Evangelho não é um convite a um mar de rosas, a um parque de diversões. O convite que Jesus vai fazer lá para os seus discípulos, ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que não é às vezes só tomar a cruz e ficar ali sentado, não. Tem que perseverar no caminho, tem que ter uma continuidade. Nós precisamos então aprender a como nos portar diante das coisas. Nós precisamos entender que nos nossos dias é necessário uma perseverança da nossa parte. E o que é perseverar? Perseverar é o ato de se manter constante, se manter firme, não abrir mão da sua posição. Manter-se perseverante é manter-se firmado nas suas certezas. E nós vamos ver então a Bíblia relatando no que os discípulos perseveravam. E a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nas Escrituras. Essa igreja ela vai surgir, ela vai ter esse crescimento exponencial, e eles vão se voltar, perseverar no ensino das Escrituras. E aqui nós estamos numa igreja bíblica, amém? Quantos aqui amam a palavra? Diz um amém. Glória a Deus. E nós precisamos entender que nós temos que perseverar nas Escrituras, nós temos que perseverar em conhecer a Deus. E nessa manhã eu vou dar alguns motivos para a gente perseverar em conhecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer que sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E eu trouxe alguns motivos para perseverarmos nas Escrituras. E eu queria que você que tem sua Bíblia, abrisse em Provérbios 28, versículo 9. Esse aqui para mim ele é bem pesado, mas vamos começar por ele. A Bíblia vai dizer o seguinte em Provérbios: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Cara, você quer um bom motivo para você ouvir a palavra, para você meditar na palavra? É esse de Provérbios. A Bíblia vai dizer, através da vida de Salomão, que aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração se torna abominável. Aí as pessoas viram e falam assim, nossa, eu oro, Deus não me responde, Deus não me ouve, Deus parece que não... Ei, será que você está ouvindo a voz dele primeiro? Será que você está disposto a ouvir a voz dele? Será que você tira um tempo para ouvir a ele também? Porque é muito fácil chegar para Deus e falar assim, Deus eu quero, Deus me faz, Deus faz, Deus. Mas você não tira um momento para ouvir a voz dele. Você não tira um momento para escutar aquilo que ele quer de você. Você não tira um momento para buscar a entender o que ele espera de nós. E em Provérbios ele vai dizer, aqueles que desviam os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração se torna abominável. Às vezes a gente tem a ideia, de falar assim, Deus ele ouve tudo, Deus ele tem que responder tudo. E não é assim. Deus ele é o Senhor, nós somos os servos, não é o contrário. Então nós precisamos meditar nas Escrituras todos os dias, nós temos que perseverar em conhecer as Escrituras. Lá em Salmo 119, vai dizer que
a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Talvez a gente se pega em momentos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber que direção. Parece que você está num labirinto, você está perdido. Ei, a Bíblia vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Talvez você anda de um lado para o outro e fala assim, cara, eu estou andando em círculos, eu não sei o que está acontecendo, eu não saio do lugar. Ei, lâmpada para os nossos pés é a palavra. Para de andar por aquilo que você acha, para de andar por aquilo que você pensa. Eu acho, eu vi o coach no YouTube que se eu fizer assim vai dar certo. Ei, pergunta para Deus, medita nas Escrituras, fala assim, Deus, qual que é o passo que eu tomo agora? E vai meditar na palavra, vai ver o que Ele disse ao seu respeito. E no Salmos também 119, no versículo 9, acompanha com a gente aqui no telão. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Contudo, com todo o teu coração te busquei, e não deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Muitas das vezes a gente fica buscando entender por que as coisas não acontecem, não fluem. Deus, eu estou na caminhada cristã, mas eu não consigo, eu estou patinando no mesmo lugar. Ei, volte-se para a palavra. Volte-se para as Escrituras. Ei, o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos amar a palavra, nós precisamos nos debruçar na palavra, ela precisa ser o nosso manual de vida. Falar manual de vida é complicado com o brasileiro não lê manual, né? Mas ela tem que ser o nosso padrão de vida. Nós precisamos ter os nossos caminhos guiados pela palavra, nós temos que perseverar em ler as Escrituras, em conhecer ao Senhor. E por último, e o mais pesado para mim, João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer algo fantástico. Aquele que ama, aquele que me ama, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Pera, Lucas, então você está querendo dizer que para me amar a Deus eu não tenho que falar que amo Ele? Lucas, então você está querendo dizer que eu vir à igreja, eu estar num domingo pela manhã cumprindo um rito religioso, não é demonstração de amor a Deus? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Às vezes a gente fica procurando maneiras de demonstrar o nosso amor a Deus, e o próprio Senhor Jesus vai deixar bem claro em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas ele continua, porque Deus ele é muito bom, ele vai dizer, aquele que me ama também será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Muitas das vezes a gente quer ver o manifestar de Deus, mas a gente não está disposto a demonstrar esse amor por Ele. A gente só quer dizer que ama, e dizer que ama não é amor. Dizer que ama não é amar. E o Jesus vai deixar claro a maneira que Ele espera que nós venhamos o amar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Que nós venhamos realmente perseverar em buscar esse amor, buscar realmente conhecer o nosso Mestre. Porque como podemos dizer que amamos a quem não conhecemos? Como podemos dizer ter um amor verdadeiro, genuíno, se nós não conhecemos nada ou muito pouco daquilo que Ele é, da sua vontade? Por isso nós devemos perseverar todos os dias
em conhecer as Escrituras, em conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ela já foi escrita. Nós precisamos perseverar com afinco nas Escrituras. Nós temos que nos manter firmados na palavra. E a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aqui nós precisamos ver um outro ponto muito importante. Nós, como igreja, precisamos voltar a ter comunhão. Nós, como igreja, precisamos reatar os vínculos de comunhão como um corpo. É impossível ser um corpo sendo um único membro. Um membro só não é corpo. Um membro separado do outro não é corpo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos, como igreja, reatar os vínculos da unidade. Essa igreja, ela cresce de uma maneira tão exponencial e no próprio versículo, no próprio capítulo 2 vai dizer que eles tinham tudo em comum. Aqui eles vão viver algo tão extraordinário da parte de Deus, que eles tinham tudo em comum, que a Bíblia vai dizer que eles vendiam dos seus próprios bens para sanar a necessidade dos outros. Eles estavam dispostos a abrir mão daquilo que era deles, sem ninguém pedir, única e exclusivamente para suprir a necessidade do próximo. Aí a gente se pergunta por que a igreja não cresce, por que a igreja não rompe, por que a igreja hoje às vezes ela é tão minguante. Porque você vai vendo, as pessoas estão dentro da igreja achando que vão ser corpo separado. Nós achamos que vamos ser corpo de Cristo, mas cada um no seu canto. Vitão, se você passar por alguma necessidade, você não me procura não, tá? Você me procura só na hora que estiver na igreja, para a gente orar e tudo certo. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que você entra por essas portas, todo mundo aqui é santo, cara. Ninguém aqui passa por problema. E muitas das vezes o problema está que às vezes a gente só tem amigo que não é da mesma fé. Aí você passa por um problema, aí você vai contar para o seu amigo. Aí seu amigo vira você e fala assim, não, desiste, senhor. Abandona esse trem logo, você também é besta. Seu negócio é ficar indo para a igreja domingo de manhã, aí chega segunda-feira, você está quebrado mesmo, hein? Aí você vai falar para o seu amigo, fala assim, nós tive um problema no casamento. Separa, volta para a vida de solteiro. Cara, nós vamos vendo, as pessoas só se aconselham com quem não é da mesma fé. E por isso que às vezes fica tão difícil de prosseguir, porque você só tem vínculos que te puxam para o contrário. Nós precisamos ser corpo, ter uma unidade. O Senhor Jesus nos disse que nós seríamos o seu corpo, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos membros. A partir do momento que eu, como um membro de um corpo de Cristo, quero viver à parte, você está dizendo que Cristo não é suficiente. Você está dizendo que Cristo não é suficiente. Porque se Ele é o cabeça, nós somos membros desse corpo, e eu não quero fazer parte dele, você está dizendo para o cabeça, que é o principal, que ele não é o suficiente. Porque quando eu tenho essa certeza de ser corpo, eu preciso entender que se o meu dedinho do pé estiver doendo, ainda que eu seja a mão, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Ainda que eu seja um braço, eu tenho que fazer algo por ele. Porque quando o seu corpo ele está com alguma enfermidade, com algum problema,
Você não espera simplesmente que aquele membro se resolva por si só. Não. Você vai fazer algo em prol daquilo. Às vezes você está com a dor de cabeça, aí você vai tomar um remédio. Você coloca o remédio, a dipirona, assim, no coquinho, assim, espera a dor de cabeça parar? Não? Mas é a cabeça que está doendo. Aí você vai tomar, você vai colocar na boca, tomar, vai para o estômago, vai para o organismo. Sério, todo o organismo vai ter que trabalhar para a cabeça parar de doer? Se nós entendêssemos que ser corpo é ser isso. Eu não tenho que esperar a cabeça parar de doer sozinha por si só. Nós, como um organismo vivo, nós deveríamos trabalhar em prol da necessidade um do outro. Ei, meu irmão não pode entrar aqui todo dia de cabeça baixa, sentado do meu lado, e eu não faço nada por você. Olha para o seu irmão e fala assim: ei, conta comigo, nós somos corpo. Ei, somos um corpo, precisamos agir como tal. Em João, a palavra de Deus vai dizer, em João 17, versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Próximo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu disse a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Sabe quando o mundo vai olhar para a igreja e vai falar assim: ei, vocês realmente Deus enviou Jesus por vocês, vocês realmente são testemunhas do Senhor, quando fomos capazes de sermos um. Jesus vai fazer a sua oração, fala assim: Pai, eu não rogo simplesmente para esses que estão me escutando, mas eu também rogo para aqueles que vão crer depois na Tua palavra, pela minha igreja futura, que eles sejam um, ó Pai, como eu e você somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviastes. Sabe o que a gente dá a entender ao mundo quando a gente demonstra a nossa desunião? Que o nosso Deus, Ele não é tão bom assim. Já pensou que todas as vezes que você para falar mal de um irmão, você está dando mau testemunho de Deus também? Todas as vezes que você gasta o seu tempo defamando alguém da mesma fé que você está defamando o próprio Deus. A Bíblia vai dizer: ai daqueles por meio daqueles que vierem os escândalos. Não estou dizendo aqui que todo mundo é santo, não estou dizendo aqui que é fácil a comunhão, não estou dizendo isso. Todo mundo tem uma criação, todo mundo tem um jeito, sim, mas nós precisamos entender que somos corpo. Eu não posso chegar e falar: você viu o que fulano lá fez? Você viu o que ele fez? Ei, para com isso, entenda, somos corpo. A Bíblia vai dizer, a gente gosta muito daquele, eu suporto, né? A Bíblia vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros em amor, e não é esse suporte que às vezes a gente eu suporto, eu vejo, cumprimento, paz do Senhor e tudo certo. Não. Se a gente tem que ter a real ideia do que é suportar. Suportar é aquilo que carrega o peso do outro. Uma viga, ela serve de suporte para uma laje. E o que é o suporte que essa viga traz? O suporte é literalmente sustentar todo o peso da laje. Então nós precisamos entender que quando o Senhor fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor, é estar disposto a carregar o peso do outro. É até a empatia de falar assim: ei, eu estou com você, cara. Você pode ser difícil, mas nós vamos caminhar junto. Eu suporto o seu peso. Quando você precisar, se for necessário, eu te carrego.
Quando for necessário, se você estiver fraco demais, pode me chamar, eu estou disposto a orar por você. Nós precisamos perseverar em unidade. E para que a gente possa contemplar, para que o mundo possa ver que Deus, que Jesus nos enviou, para que o mundo veja que nós somos realmente representantes dos céus. E no versículo 42, voltando então, ele vai dizer que eles perseveravam nas orações. E aqui, sem ter muito o que explanar, a despeito de oração, falar de oração é chover no molhado, Mas nós precisamos entender que é necessário perseverar em oração. É vida de oração realmente. Às vezes a gente olha para as Escrituras e vai falar assim, eu oro, eu faço as minhas orações, mas não é simplesmente descarregar para Deus demandas, é realmente ter uma vida de comunhão com Deus, é realmente fazer de Deus um amigo. E eu gostaria de ler Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. A Bíblia vai relatar em Filipenses que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma. Muitas das vezes, a gente fala que anda ansioso por alguma coisa, porque a gente não tem o controle daquilo. Você só vai estar ansioso por alguma coisa que você não tem o controle. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, seja tudo diante de Deus conhecido. Que antes da gente andar ansioso, antes da gente, Senhor, não sei o que vai ser do amanhã. Ei, entregue o seu amanhã nas mãos dEle. Confia nele. Ei, porque Ele vive, nós temos a garantia do amanhã. Não é porque você tem força, não é porque você tem saúde, não. É única e exclusivamente por Ele. Então, antes de andarmos desesperados pelas coisas, andarmos aflitos por coisas, nós precisamos fazer tudo diante de Deus conhecido. As nossas orações têm que ser conhecidas diante do nosso Deus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer na sua palavra assim, ei, quando vocês forem orar, entra para o secreto, porque o seu Deus, que ouve em secreto, te recompensará. Às vezes a gente tem a ideia que se a gente sair gritando aos quatro ventos os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos quereres, às vezes a gente acha que vai se resolver. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que vê em secreto, Ele que é capaz de nos recompensar. Às vezes a gente quer gritar, assim, eu quero, eu preciso, e faz-se conhecido de todos diante de nós. Mas muitas das vezes aquele que está nos esperando para ouvir em secreto, às vezes a gente não chega para falar com Ele. E nós precisamos perseverar em oração, porque aquele que vê em secreto nos recompensará. Nós não temos que ficar gritando aos ventos, não. Ei, aquele que ouve as nossas orações, Ele é o Criador dos céus e da terra.
Ele é aquele que sustenta todas elas. Nenhuma folha vai cair de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Ei, veja as aves dos céus, elas não colhem, elas não juntam em celeiros, mas Deus as sustenta todas elas. Não somos nós mais importantes do que elas. Não somos nós mais valiosos do que elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as suas necessidades, o Senhor suprirá todas elas. Nós precisamos perseverar em oração, entendendo que aquele que cuida de nós, Ele não dorme, Ele não dormita. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, a qual não conheces. Se tem algo que nós necessitamos de perseverar é em oração. A Bíblia vai dizer diversas vezes: orai e vigiai. O espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos nos deleitar em oração diante do Senhor. Que nós possamos entender esse tripé, para nos mantermos firmes nos nossos dias. Aqui, volto a dizer, a igreja acaba de passar por um grande milagre. Elas vão contemplar o extraordinário de Deus sobre a vida deles. E eles se posicionam de maneira firme, constantes em palavra, comunhão e oração. Nós precisamos nos firmar, precisamos estar pronto, para que quando as grandes portas se abrirem, a gente venha estar preparados. Nós precisamos estar prontos, para que quando grandes portas se abrirem, nós venhamos estar firmados, alicerçados no Senhor. Que quando vierem grandes coisas para as nossas vidas, nós não venhamos nos atemorizar. Que quando grandes portas vierem sobre nós não venhamos ficar: Senhor, e agora, o que eu faço? Senhor, como é que eu vou lidar agora? Não, para com isso. Tem gente que você vai conversar, tem medo de viver coisas grandes. Vai conversar com o cara e fala assim: você quer ter um carrão? Você quer ter um bom carro, um carro zero? Ah, não, janeiro está aí. Ó, miséria, larga ele. Tem gente que tem medo de ter boas casas, num lugar bom. Por quê? Um casão num lugar bom, PTU está aí. Para. Tem medo de ter grandes cargos. Por quê? A cobrança vem, responsabilidade é maior. Para com isso. Esteja firmado no Senhor. Mantenha sua vida pautada na palavra. Tenha comunhão com os irmãos. Não deixe de congregar. E tenha uma vida de oração. E assim estaremos firmados para grandes coisas. Assim estaremos firmados para contemplar a boa mão do Senhor se manifestando a nosso favor. E aqui, a partir disso que eles vão viver, a Bíblia vai dizer que eles crescem ainda mais. Não é que eles simplesmente cresceram, se posicionaram e se mantiveram, não. Deus ainda tinha algo muito maior para essa igreja, e eles viveram o sobrenatural de Deus continuamente. Então, que nós nessa manhã possamos sair daqui refletindo a despeito disso, que possamos sair daqui firmados, perseverantes no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, vamos orar. Que nós possamos entender que a perseverança tem que fazer parte dos nossos dias. Que não venhamos ser como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha te balança. Não, mas que nós venhamos estar antes firmados no Senhor. Que os nossos pés venham estar firmes sobre a rocha.
que nós venhamos nos portar como obreiros irrepreensíveis, de que não tem do que se envergonhar, mas que antes manejam bem a palavra da verdade. Que nós venhamos nessa manhã a entender que nós não fomos chamados simplesmente para sermos membros soltos, não, fomos chamados para ser corpo. E que nós possamos sair daqui entendendo que devemos nos dedicar a uma vida intensa de oração. Que nós possamos realmente perseverar para contemplarmos a boa mão do Senhor ao nosso favor. Gostaria de convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos e pedir a Deus que realmente, que Ele venha nos dar estrutura para perseverarmos nos dias difíceis, que Ele venha nos dar sabedoria para perseverarmos nos dias alegres, que Ele venha nos dar sabedoria para perseverar nos dias de fartura, mas que Ele também venha nos dar forças para perseverar no dia da escassez, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Nós não simplesmente podemos algumas coisas, mas nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Se o dia está difícil, persevere. Se o dia está mais ou menos, persevere. Se o dia está bom, persevere. Que nós possamos estar realmente focados no Senhor. Pai, nós nessa manhã nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Pai, te pedimos nessa manhã que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Pai. Pai, dai-nos fé, Senhor, para perseverarmos nos dias difíceis. Senhor, nós te clamamos nessa manhã, Pai, aumente-nos a fé, que nos momentos de crise nós não venhamos olhar para as circunstâncias, mas antes os nossos olhos venham estar firmados em Ti, o autor e o consumador da nossa fé. Pai, nós te clamamos nessa manhã, Pai. Pai, dai-nos sabedoria para entendermos como receber as Tuas bênçãos, que nós, ó Pai, não venhamos ser desviados, ó Pai, do caminho do Senhor, porque coisas boas nos aconteceram, porque grandes portas se abriram sobre as nossas vidas. Não, mas antes, ó Pai, que em tudo o que nós venhamos viver, nós venhamos contemplar, nós venhamos te bendizer o Teu santo nome, que em tudo que nós venhamos viver, ó Pai, que nós possamos render honras e glórias ao Teu santo nome. Pai, que quando grandes portas venham se abrir sobre nós, ó Pai, que nós possamos olhar e dizer que foi o Senhor que fez por nós, que foi o Senhor que abriu a porta ao nosso favor. Pai, que em nome do Senhor Jesus nós te pedimos nessa manhã, que nós realmente venhamos, ó Pai, amar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a amar a Tua palavra, que realmente, Senhor, venhamos nos voltar totalmente para ela, que ela realmente venha ser, ó Pai, o nosso deleite, que nós venhamos realmente entender que essa palavra é viva, ela é eficaz, ó Pai. Pai, que nós possamos entender que necessitamos de viver em comunhão com os nossos irmãos, Pai, e que a nossa vida venha ser realmente uma vida de oração, ó seu coração, grandes coisas estão por vir. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
Deus. Será que você poderia profetizar na vida do seu irmão? Grandes coisas estão por vir. Mas fala com ele aí, essas grandes coisas não vão abalar sua fé. Essas grandes coisas não vão te tirar do caminho. Profetiza sobre a vida dele. Aleluia! Grandes coisas estão sobre as nossas vidas e elas não vão abalar a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, nós vamos passar nesse momento o voto. Esse mês nós somos ministrados, estamos sendo ministrados sobre o Efatá, o Abra-te do Senhor. Que a gente possa ter esse momento não como um momento de barganha com o Senhor, não como um momento que eu vou comprar a bênção de Deus, não, mas um momento em que você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a perseverar no teu altar. Senhor, eu estou disposto porque eu sei que se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor me sustentou. Que nesse momento, você que vai fazer esse voto, não é pelo valor, o valor é muito mais simbólico. Esse voto vai ser no valor de R$70. R$70 não vai te deixar mais rico, R$70 não vai te deixar mais pobre, mas que você nessa manhã seja capaz de declarar para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a permanecer, a perseverar no altar do Senhor. A minha vida em 2025, ainda que venham dias de bênção, eu vou estar no teu altar. Senhor, que ainda que venham dias difíceis, Senhor, eu sei que o Senhor tem me sustentado. Você que nessa manhã vai fazer esse voto diante do Senhor, gostaria de convidar você a sair do seu lugar, pegar no altar. Esse voto ele é para o dia 9 de fevereiro, a próxima Santa Ceia. Amém. É nessa hora que Jesus faz. Abre a porta do milagre, abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, Efatá. Abre a porta do milagre, abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, Você que pegou esse voto, segura ele na altura do seu coração. Gostaria de convidar vocês a orar mais uma vez essa manhã. Que você possa firmar esse voto diante do Senhor, dizendo a Ele que não é pelo valor, não é por uma barganha, mas é por um sentimento de perseverança. É para aqueles que querem entregar um ano diante do Senhor, para aqueles que entenderam que o Abra-te do Senhor vai chegar sobre as nossas vidas e que nós iremos permanecer inabaláveis diante das grandes bênçãos. Pai, nós consagramos a Ti esse voto nessa manhã perante ao Teu altar, ó Pai. Pai, voto tal que será cumprido no dia 9 de fevereiro, na próxima Santa Ceia. Meu Senhor, que nós, como um ato de fé, ó Pai, não como um ato de barganha, não como um ato de pedintes, ó Pai, mas como um ato de quem está disposto a perseverar diante do Teu altar, como um ato daqueles que estão dispostos, ó Pai, a viver um ano perante o Teu altar. Pai, nós consagramos a Ti esse voto e Te pedimos, Senhor, que nós venhamos ter condições de cumpri-lo no dia, Pai. Pai, que venhamos, ó Pai, ser, ó Pai, realmente firmados no Teu altar, ó Pai. Pai, que venhamos frutificar como nunca e que venhamos dar, ó Pai, bons frutos na Tua casa. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa manhã? Digam glória. Glória a Deus. Amém. Então vamos para nossas casas, vamos voltar para os nossos afazeres. Amém. Mais uma vez, convido a igreja a fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por o privilégio que tivemos de te cultuar nessa manhã. Meu Senhor, nós te entregamos, ó Pai, essa semana. Sê conosco em todos os dias, sê conosco em todos os momentos. Dai-nos, ó Pai, uma semana abençoada no Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha fazer parte de cada minuto, de cada segundo dos nossos dias. Que venhamos estar, ó Pai, totalmente pautados nessa semana, sermos pautados em Ti, na Tua Palavra. Que venhamos ser realmente representantes dos céus por onde quer que nós formos. Pai, que grandes portas se abram sobre os nossos caminhos e que em tudo nós venhamos render honras e glórias ao Senhor, com as mãos estendidas aos céus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.